Em relação à promoção da saúde, então, passa-se a ter duas abordagens sobre o que é promoção da saúde, então. Uma delas se chama abordagem comportamentalista, ou seja, nessa abordagem, muitas pessoas que falam sobre o que é promoção da saúde, o que é promover a saúde da população, passam a conceituar o que é isso. Então, passam a dizer que, nessa abordagem comportamentalista, ela é orientada para mudanças de comportamentos no estilo de vida, mas, ao mesmo tempo, o indivíduo ele é responsável pela própria saúde. Ou seja, se ele não faz atividade física, se ele não se alimenta bem, a culpa é dele. É ele que não está tomando conta da própria saúde. É uma abordagem chamada comportamentalista. É o comportamento dele que é responsável pela saúde dele. Algumas pessoas defendem essa corrente, outras pessoas criticam. As que criticam essa corrente entendem que é diferente, que a promoção da saúde não é responsável do próprio indivíduo só, ela é um conjunto socioambiental. Ou seja, o foco é dirigido para condicionantes gerais da saúde, ou seja, o ambiente social, econômico, cultural, os locais onde nós estamos. Como nós vimos aqui, a realidade de um grande centro, como o hospital em que o professor José Fernandes trabalha, não é igual à realidade que nós vamos encontrar em Campo Grande, mesmo nos hospitais onde tem profissional de educação física. E não vai ser igual aos hospitais ou às unidades de saúde de outras cidades de Mato Grosso do Sul, porque as estruturas são diferentes, a cultura é diferente, o ambiente econômico é diferente. Então, nós temos que entender tudo isso para que a gente consiga, de fato, propor ações que promovam, que melhorem a saúde da população. Nesse enfoque aqui, muda a ênfase da medicalização para ações multissetoriais e políticas públicas. Ou seja, não é um indivíduo sozinho que é culpado pela saúde ou pela doença. É um conjunto maior. Esse conjunto maior é ele e a sociedade toda com a qual ele convive. Então, precisa de um conjunto de ações que não parte só do sujeito e, ao mesmo tempo, não responsabiliza só o sujeito. Em ambos os casos, tem algo comum, o risco epidemiológico. Todos eles estão preocupados com o que a população está tendo de problemas de saúde e como resolver esses problemas de saúde. Como eu disse, em alguns momentos, a solução foi a solução para o momento, não a solução correta. A solução foi vacinar a população em massa. Vacina todo mundo. Todos os brasileiros têm que ser vacinados contra rubéola. Era a solução para acabar com uma doença infecciosa. Quando não se tinha muito tratamento, no século passado, as pessoas eram levadas para os chamados desinfectórios. As pessoas eram levadas para hospitais para morrerem lá e não transmitirem as doenças para os demais da sociedade. Então, essas eram as medidas apropriadas para aquele momento, pelos gestores daquele momento, que hoje em dia não são aceitáveis do ponto de vista ético, moral e qualquer outra coisa parecida. Mas, em qualquer momento, sempre o risco das doenças é que determina as ações a serem tomadas. Nem sempre elas são acertadas, nem sempre elas são eticamente corretas, mas é isso que determina. No Brasil, houve também uma mudança. Lógico, nós tivemos diferentes situações já de saúde, de doença no país. Tivemos doenças que já foram altamente prevalentes, hoje elas são raras no nosso país. Tivemos sistemas de saúde diferentes dos que nós temos hoje. O deputado Mandetta falou antes de 1988, antes da atual Constituição ser promulgada, tinha direito à saúde os trabalhadores com carteira assinada, como nós chamamos. Os demais tinham que procurar as santas casas beneficentes, os locais filantrópicos, era esse o sistema de saúde que existia. O Brasil, então, também caminhou para um movimento diferente, um movimento de reforma sanitária. Médicos famosos, que hoje dão nomes a grandes institutos, como o Instituto Oswaldo Cruz, o médico Sérgio Arouca, grandes pessoas que mobilizaram a sociedade para mostrar que aquilo não era o melhor. O melhor era outra forma de tratar a população.
Com isso, foi criado o Sistema Único de Saúde, que o deputado Mandetta lembrou, ele foi criado na Constituição. Esse sistema que nos atende e que nós criticamos bastante, mas ele não é perfeito, logicamente, mas todos nós fazemos uso dele todos os dias, às vezes não nos damos conta, mas todos nós fazemos uso dele. Não adianta falar assim, a pessoa de classe social mais alta não utiliza o SUS, ela usa, todos nós usamos. A água que nós bebemos na torneira da nossa casa é tratada porque existe uma vigilância sanitária que controla a qualidade dessa água. Essa vigilância sanitária faz parte do SUS. Essa vigilância sanitária ela não é privada, ela é paga pelo governo federal e ela faz parte de um sistema que é o SUS. Quando as pessoas se acidentam na rua e tem uma cirurgia de altíssima complexidade para ser feita, é lá na Santa Casa que elas são levadas. É para lá que quando precisa fazer um transplante, é para lá que é levado. Então, é esse sistema que foi criado com a Constituição e que atende muitos de nós. Nós nem sempre fazemos uso o dia todo, mas fazemos em algum momento das nossas vidas. Junto com o SUS, essa reforma sanitária propôs uma outra maneira de atender a população, que também já foi lembrada aqui antes de eu falar, que foi a estratégia de saúde da família, inicialmente chamada de Programa de Saúde da Família, muita gente ainda chama de PSF, como Programa de Saúde da Família, depois ele foi mudado para estratégia, porque ele não era mais um programa governamental, ele era a estratégia do Brasil. O país, Brasil, passou a adotar esse sistema de atender a população. Não se preocupar, agora, acho que é o momento de eu tentar fazer a ligação entre as duas pessoas que falaram antes de mim. Esse momento aqui, essa estratégia criada aqui, foi a estratégia utilizada e adotada e utilizada ainda hoje para fazer com que a pessoa seja atendida antes que ela chegue num grau de complexidade da doença ao ponto de que ela seja atendida como as pessoas que o professor José Fernandes nos mostrou antes. Ele mostrou várias imagens de pessoas com obesidade grave, mas também, com certeza, ele tem imagens, na memória pelo menos, de pessoas com graves problemas relacionados a diabetes, graves problemas relacionados à hipertensão, a tantas outras doenças cardiovasculares, e que elas podem ser, pelo menos, atendidas inicialmente, antes que elas se agravem tanto. Quando se faz isso, se está fazendo a promoção da saúde dessas pessoas, que é, então, o assunto que eu vim para falar para vocês. Mas, antes de falar especificamente da promoção da saúde, tentei contextualizar para a gente entender do que nós estamos falando. O objetivo, então, dessa estratégia de saúde da família é promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes. Duas palavras que já fogem daquele conceito tradicional. Então, saúde não é simplesmente a pessoa não estar infectada com nenhum vírus. Ela pode não estar infectada com nenhum vírus, ela pode não ter diagnóstico de hipertensão, nem diabetes, nenhuma cardiopatia, mas existem outros condicionantes, outros determinantes, ou seja, existem outros fatores que também interferem na saúde dessa pessoa, consequentemente na qualidade de vida. Fatores que podem estar relacionados ao modo de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. Então, nós temos que imaginar que a população é carente de vários aspectos. Ao mesmo tempo, nós temos que também entender que a nossa atuação não é a salvadora de todas as soluções. Porque se o sedentarismo sozinho fosse o grande problema de todos esses males, era relativamente simples de se resolver. E não é tão simples assim. Porque quando se fala de saúde, de qualidade de vida, existem muitos fatores que são determinantes e que são condicionantes de o quanto de saúde cada um de nós vai ter. Nós temos que entender também que o nosso lugar na sociedade, como profissionais de educação física, ele é parte de um processo e não é nem mais, nem menos do que nenhuma outra ação. A ação da fisioterapia, do médico, do enfermeiro, do nutricionista e de tantos outros profissionais que atuam conosco.
Ali tem uma ilustração só, então, de que são muitos fatores: bem-estar, harmonia, equilíbrio familiar. E considerando, então, que é muito importante para a população que se tenha esse conhecimento do que promove a saúde das pessoas, o que melhora a saúde da população de um modo geral, pela relevância desse tema, o Brasil criou uma política pública, quer dizer, uma proposta de atendimento para toda a população. Deixou de atender ou de propor que se atenda o sujeito, passa a atender a população. Essa estratégia ela foi estabelecida por uma portaria federal, que é essa daqui, de 2006, então ela é também relativamente recente, a proposta de que se promova a saúde da população e não só se atenda a pessoa depois que ela já está com a doença estabelecida e no estado mais grave, então se promova a saúde dessa pessoa. É possível que a gente acesse isso, está disponível essa política para que a gente conheça no site do Ministério da Saúde, especificamente na Secretaria de Vigilância à Saúde, o SVS. Então, é uma política que vai tratar de alguns temas que são relevantes para promover a saúde da população. A Política, então, Nacional de Saúde, de Promoção da Saúde, ela tem uma responsabilidade tripartite, ou seja, o gestor federal, o gestor estadual e o gestor municipal, todos eles são responsáveis para que isso aconteça. Não é responsabilidade do governo federal promover a saúde da população, não exclusivamente. Não é responsabilidade do governo estadual fazer isso e também não é responsabilidade do gestor municipal fazer isso. É uma responsabilidade tripartite. Ela é partida por 3 poderes. Os 3 poderes, então, que nós temos: a esfera municipal, estadual e federal. Essa política prioriza algumas ações, e aí nós vamos nos enxergar, então, onde que nós estamos nessa política nacional de promoção da saúde, de promover a saúde da população. Essas ações elas foram listadas como estão na portaria, elas não estão nem em ordem de prioridade, nem em nenhum outro tipo de ordem escolhida por mim, é como elas estão publicadas. Então, alimentação saudável é algo que o Ministério da Saúde propõe, que se observe na população para que essa população esteja, de fato, saudável. Outro item proposto lá na política é prática corporal e atividade física. Então, um item que diz respeito à nossa profissão. Os demais itens são prevenção e controle do tabagismo, redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e drogas, outras drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas, redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito, que é uma realidade das cidades maiores, não necessariamente das cidades pequenas, por isso que é um conceito culturalmente local. Então, não se aplica tudo a todos os lugares. Alguns lugares, alguns aspectos são mais importantes, outros lugares, outros aspectos podem ser mais importantes. Aqui em Campo Grande, esse item, a redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito, é uma prioridade. A gente vê o noticiário o tempo todo. O mês passado, morreu uma pessoa a cada 2 dias por acidente de trânsito. Então, é uma estatística alta e que, para promover a saúde da população, é necessário que sejam tomadas medidas. Essas medidas, agora, só para relembrar, então, o que é a promoção da saúde, essas medidas elas não podem ser individuais, elas têm que ser coletivas. Isso é promoção da saúde da população. Por exemplo, para reduzir a morbimortalidade por acidente de trânsito aqui em Campo Grande, não tem como vigiar cada motoqueiro, cada motorista de carro, cada pedestre, cada ciclista. Eu não tenho como propor ações individuais, a não ser que eu faça ações, eu não. O gestor, a sociedade, as pessoas responsáveis por isso, proponham ações coletivas, não vai mudar nada. Eu não tenho como vigiar cada um dos cidadãos enquanto ele está no trânsito. Isso é, então, uma ação típica do que é promoção da saúde. Campanhas que envolvam e que responsabilizem o grupo e não uma pessoa só. Outros itens que ainda faltam: a prevenção da violência e estímulo à cultura da paz.
também a promoção do desenvolvimento sustentável. Tudo isso daqui, o desenvolvimento sustentável é importante porque não adianta nós simplesmente construirmos espaços físicos para que aconteçam as atividades físicas. Também não seria correto, por esse ponto de vista do desenvolvimento sustentável, não seria correto que, por exemplo, um grande espaço existente, como aquela reserva de mata existente próximo da Universidade Federal, seja derrubada para construir ali grandes pistas de caminhada ou um grande número de quadras esportivas. Soluciona-se um problema, mas se encontra outro. Então, tudo isso, alimentação, práticas corporais, redução de morbimortalidade por inúmeras causas, tem que ter também um fundo sustentável. Sustentável por vários aspectos, ecologicamente, socialmente, economicamente, tudo isso tem que ser viável. Tem que ser pensado isso, porque senão as soluções elas ficam simplórias demais. Se as pessoas são sedentárias, é por isso que as pessoas estão ficando com excesso de peso ou estão tendo problemas cardiovasculares precocemente. É só porque elas são sedentárias, então vamos construir pistas de caminhada, vamos construir academias ao ar livre e vai resolver o problema. Fica simplista demais. Então não é tão simples assim. A relação causa e efeito não é tão simples. É preciso que haja um envolvimento maior, que é a proposta da promoção da saúde. Nessa proposta, então, logicamente que o destaque agora é esse item, que é o que nos cabe. Então, tem legislação, tem proposição para que todo o Brasil desenvolva ações com estes itens. E um deles é aquilo que nos cabe, é aquilo que nos compete. Aquilo que eu tinha me referido antes, em relação ao que os médicos disseram aqui, o depoimento dos 2 médicos que estiveram aqui e que se manifestaram, não sei se algum outro esteve aqui e não falou nada, mas que a promoção da saúde ela desafia aquele modelo biomédico tradicional. O que o modelo biomédico tradicional, existente há séculos e séculos, não só no Brasil, mas em todos os lugares, propõe é o foco na doença. Então, tem que se tratar a pessoa quando ela já está doente. Esse é o modelo tradicional. O modelo que se propõe para a promoção da saúde é diferente. É que o foco seja na saúde. Ou seja, a alimentação saudável, a prática de atividades físicas, o controle do tabagismo, o controle do uso abusivo de álcool e drogas. Se esse modelo anterior fosse vigente, só seriam oferecidos esses itens para aqueles que já estão doentes. Hoje, o que se propõe é que o foco esteja na saúde das pessoas. As pessoas com saúde também precisam de alimentação saudável, precisam de atividade física, precisam de um controle de álcool, drogas, controle sobre os acidentes de trânsito e tudo aquilo que foi listado anteriormente. Então, neste novo modelo, novas intervenções precisam ser feitas. Não só aquela intervenção biomédica de fazer um check-up, um diagnóstico e prescrever um medicamento. Então, essas novas intervenções estão relacionadas à educação física e várias outras coisas. Se diz bastante nesses aspectos que a promoção da saúde oferece estratégias apropriadas para obter e manter a saúde em níveis individual, organizacional e comunitário. E é neste contexto que nós também podemos nos enxergar, não só atendendo o sujeito, mas atendendo grupos que estão necessitando de atividade física. As formas de intervenção. Não sei se algumas pessoas, quando vieram assistir, conforme o que estava no prospecto, por exemplo, imaginaram que, pelo tema, a promoção da saúde e as intervenções do profissional de educação física, fosse possível dar uma receita de como fazer. Então, para promover a saúde, vamos anotar 3 vezes por semana, tantos minutos, com determinada intensidade, medida pela frequência cardíaca ou pela percepção do esforço subjetivo, percepção subjetiva do esforço. Então, não existe uma receita para que a gente promova a saúde da população. O que existe
são formas de intervenção. E existem diferentes abordagens que eu tentei trazer aqui de maneira sucinta para vocês naquilo que se relaciona à promoção da saúde. Mais à esquerda ali, então, nós temos uma abordagem por problema. Então, a abordagem do profissional de educação física pode ser com alguns problemas. Ah, mas álcool e drogas não tem nada a ver com a atividade física. Mas, se nós observarmos mais detalhadamente, tem sim. As pessoas que são fumantes, quando param de fumar, elas se queixam de algumas coisas, como, por exemplo, ganhar peso. Se o ganhar peso for acompanhado, ou melhor, se o cessar o tabagismo for acompanhado de um programa de exercícios físicos, pode ser que esse efeito indesejado não apareça, ou que ele apareça e seja controlado. Então, nós podemos ter um foco sobre os problemas que acontecem. AIDS, segurança e obesidade, alguma coisa assim. Outra abordagem é por população. Então, nós podemos fazer uma abordagem daquilo que é necessário para os idosos, para os jovens, para os moradores de rua, para os presidiários. Ah, mas presidiários não tem como nós trabalharmos com isso. Tem sim. E tem projetos aqui em Mato Grosso do Sul acontecendo, dentro das penitenciárias. Basta que as pessoas que vão propor isso se capacitem antes. Lógico que eu vou chegar lá e não vou propor algo que seja inadequado para aquele ambiente, para aquelas pessoas. Não vou lá brincar com eles de polícia e ladrão, né? Acho que eles não vão gostar. A gente tem que fazer... Não vou ensinar jiu-jitsu para eles, porque senão ele vai entrar na minha casa, vai me dar uma cacetada e ainda vai roubar tudo, né? Então, a gente tem que pensar no que vai ser feito para cada grupo populacional. Uma outra abordagem em relação ao ambiente. Nós podemos observar os ambientes, as escolas, os locais de trabalho, as empresas e as unidades de saúde. Uma população bastante esquecida é a população dos profissionais de saúde. Muitos profissionais de saúde adoecem bastante e adoecem tanto quanto a população em geral, ou às vezes mais. Num desses locais que eu trabalho, eu falei que eu dou aula em 2 faculdades, no IESF e na Unigran, mas eu também trabalho na Escola de Saúde Pública, que é uma instituição que capacita os profissionais. Nós fizemos uma pesquisa institucional com os profissionais de saúde das unidades de saúde de Campo Grande. E nós vimos que algumas doenças, como hipertensão arterial, ela é mais prevalente entre os profissionais de saúde do que aquilo que é obtido na população em geral. Tudo isso, então, são formas de abordagem que nós temos para promover a saúde da população. Diferentes possibilidades, mas para todas elas nós temos que ter um conhecimento prévio. Para finalizar, eu demorei um pouquinho para começar, porque eu quero mostrar um vídeo, tomara que dê certo, depois de tanto trabalho, que eu acho que representa um pouco de tudo isso que eu falei até agora. Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday.